Paz seja convosco, amém? Pode se sentar no seu lugar por um instante. Querido, nós sabemos que hoje é o nosso culto de Santa Ceia, não é verdade? E é um culto muito importante que nós chegamos com o nosso coração aberto para renovar a nossa aliança com o Senhor. Mas todo culto de Santa Ceia, nós nos preparamos para o próximo domingo, que é o culto de missões. Então, todo domingo de Santa Ceia, nós colocamos a bandeira e nós fazemos a chamada para o próximo domingo, que é o culto de missões. Amém, queridos? Então, quero preparar o seu coração para que você esteja sempre preparado para missões. Querido, esses dias o Senhor ele tem falado muito ao meu coração. Preste atenção nisso aqui. Hoje nós estamos como no tempo de Noé. Amém? A Bíblia disse que a volta do Senhor Jesus será como nos tempos de Noé. Eu quero fazer uma analogia nisso aqui. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos na construção da arca. Amém, queridos? Na preparação da volta de Cristo. E nessa construção da arca, você pode ser duas pessoas. Ou você é Noé, que está chamando o povo, que está trabalhando na construção da arca, que está gritando para o povo, entra para a arca, que está chamando o povo para essa construção da arca, ou você pode ser o povo que zomba de Noé, que não quer entrar na arca, que fica vendo de longe, que diz que isso não vai dar em nada, que isso não vai acontecer. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, você pode ser duas pessoas, ou como Noé, que se envolve na construção da arca, que tem a visão do Senhor, que se envolve na preparação da volta de Cristo, aquele que recebeu a mensagem do Evangelho e está clamando, declarando para o povo, entra para dentro da arca. Ou você pode fazer parte da multidão. Amém, queridos? Fazer parte da multidão fala de pessoas que estão olhando de longe. Amém? Que às vezes critica pastor, critica a igreja, fala que isso não vai dar em nada, fala que o desenvolvimento não vai chegar em lugar nenhum. Então você pode escolher quem você pode ser no tempo da volta, nesse tempo que é a volta de Cristo. Por que eu estou falando isso, querido? Porque missões é uma área da igreja que nos leva a se envolver com a pregação do Evangelho. Amém, queridos? Quando você se envolve com missões, você está se envolvendo na pregação do Evangelho. E fazer missões, querido, tem espaço para todo mundo. Amém? Nós sempre costumamos dizer, quem não pode ir, pode enviar. Então, há 3 formas de fazer missões: indo, orando e enviando uma oferta. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, na volta de Cristo, você tem que se envolver para anunciar que Jesus está voltando. E fazer missões é isso, querido. Quando nós colocamos essa bandeira, eu sempre gosto de falar isso, é um ato profético para orar pelas nações, para declarar sobre as nações o Evangelho, para declarar a salvação em cada território, em cada nação. Amém? E eu quero preparar você. No próximo domingo nós vamos trazer a oferta de missões, assim como nós temos o costume de fazer. Você vai receber nas suas mãos o envelope de missões, e que durante a semana você prepare uma oferta, amém, queridos, para enviar para o campo missionário. Nós sabemos que essa oferta de missões, ela vai para o campo, amém, ela vai para o desenvolvimento do Evangelho, para o desenvolvimento da pregação do Evangelho. E aí você pode escolher, ou você fica de fora, olhando Noé construindo a arca, olhando Noé clamando para que o povo entre na arca, ou você pode ser Noé, amém, fazer parte dessa construção da arca, para preparar o caminho para a volta de Jesus. E Noé, ele teve 2 grandes responsabilidades. A primeira é anunciar para o povo, amém, que o Senhor iria mandar o dilúvio. Você tem que anunciar para o povo, mas o nosso maior desafio foi o que Noé fez, é colocar a sua família dentro da arca. Amém, queridos? A família de Noé estava dentro da arca. Então você faz missões também dentro da sua casa. Prega o Evangelho dentro da sua casa. Traz a sua família para dentro da arca, para que ela venha a ser salva. Amém, queridos? Em nome de Jesus? Então, essa semana é a semana missionária, a semana que nós vamos trabalhar em missões. E no domingo, você vai trazer uma oferta e traz uma alma
também para o Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar, querido, também para a gente consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Nós sabemos que oferta, que dízimo, é uma aliança, é um ato de obediência ao Senhor. É um ato de que nós temos uma aliança com o Senhor. Esses dias também eu aprendi algo tão profundo da parte do Senhor. Querido, se tem uma coisa que o Senhor, Ele é apaixonado, é fidelidade. Querido, por que no Éden começou com o casamento? Por que no Éden começou com o casal? Porque casamento fala de fidelidade. Casamento fala de aliança. Amém, queridos? Casamento fala de aliança. Casamento fala de fidelidade. Por que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento? Fidelidade, amém? Por que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo? Fidelidade. O Senhor, Ele é apaixonado por fidelidade. E dízimo e oferta é um ato de amor, mas também é um ato de fidelidade ao Senhor. É um compromisso, é um ato de compromisso com o Senhor. Amém? Nós queremos também agradecer cada um de vocês pelo social, pelo alimento que vocês trouxeram no culto de primícias. Saiba vocês que isso foi de muita importância no reino de Deus. Então nós queremos agradecer cada um de vocês pela oferta social, pelo alimento que vocês trouxeram na casa do Senhor. Amém? E no ato de fidelidade ao Senhor, fidelidade ao reino de Deus, saia do seu lugar, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por cada oferta, cada dízimo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, que um ato de amor e um ato de fidelidade está trazendo os dízimos e as ofertas ao altar do Senhor, para que o Evangelho ele venha continuar crescendo, desenvolvendo, alcançando famílias, alcançando pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos cada dízimo, cada oferta, Senhor, que nada venha faltar na vida dos nossos irmãos, que nada venha faltar, Senhor, que o pão de cada dia esteja sempre na casa dos nossos irmãos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vamos receber a coreografia em nome de Jesus.
Não adianta bater assim, dar tapa nele, olhar. Não adianta, tem que esperar a mesa de som resolver. Tá bom? Ó, tá quase, hein? Maravilha? Então tá bom. Então é bom. Deus, ele nos dá sempre uma experiência, amém? Porque às vezes a pessoa, principalmente a equipe que aqui está cheia de boas intenções, aí ele pega o microfone, não está funcionando, começa a dar tapa no microfone. O mais caro do microfone está aqui dentro, é uma cápsula. Cada tapa que ela ganha é menos vida para o microfone. Tá bom? Ou então a pessoa, o microfone não está funcionando, fica olhando para trás. Não adianta olhar para ali. Quando a gente prega, tem que olhar para os olhos. Sim, ó. Não é isso? Olhar para os olhos da pessoa, não olhar para trás, não. Tá bom? Então já fica aqui essa oportunidade com o microfone. Que o problema não é do microfone, não, o problema é da operação lá. Tá bom? Bom dia, paz seja convosco. Nós vamos fazer uma oração nesta manhã. Que oração é esta? Oração pela nossa família, oração pela nossa casa, para que Deus possa proteger nossa casa, proteger nossa família. Quando vai orar pela família, conforme nós temos orado todas as quartas-feiras, e às vezes o pregador ele fala assim, vamos orar pela nossa casa. Eu falo, Deus, visita a minha casa. Agora, lá em casa está Janaína, Jaqueline e Sofia. Primeira coisa, proteja as minhas filhas que lá estão. Segunda coisa, eu falo com Deus, proteja os meus animaizinhos que estão lá. Que a família, não mexam mais. O que está errado, não tentem consertar no meio do percurso. Tá? Isso tem que ser arrumado 7 horas da manhã. Então, lá em casa, aumentaram-se os moradores. Então lá, sempre teve galinha, sempre teve uma gata. Gata de 4 patas, não é aquela ali não, tá? Então, agora tem um periquito. Deus, abençoa aquele periquito, abençoa as minhas galinhas, abençoa a minha gata, a Esche. Você está entendendo, querido? Agora tem uma terceira oração que eu faço, e não é pecado você orar. Proteja os meus bens. Amém?
Aquela casa que eu moro nela é um sonho. Desde o dia que eu entendo por gente. Esses dias, uma pessoa perguntou para mim, muitas pessoas já perguntaram, para que aquela casinha ali em cima da casa do senhor, pastor? Eu falei, porque quando eu era menino eu tinha um sonho de ter uma casa em cima da minha casa. Acabou a história. Cada um tem o seu sonho. Amém, igreja? Então a sua casa que você mora hoje, ela é muito útil. O seu patrimônio é muito útil, então você deve orar também pelo seu patrimônio material. Amém, igreja? Se você tem um veículo, se você tem algo material, você também precisa orar. Então, quando eu vou pedir para você estender as mãos para a sua casa, eu peço primeiro que você peça proteção para a sua família, depois para os seus bens materiais. Amém, queridos? Vamos fazer isso? Assentado mesmo? Dá uma giradinha assim, pensa na sua casa e começa a orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro e abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar, eu abençoo, Deus, aqueles animaizinhos que ali estão, eu abençoo meu patrimônio, eu abençoo as minhas filhas, a minha neta. Deus, proteja-nos e livra-nos de todo mal. Segundo a tua palavra, Deus, o que nós entendemos é que a família é o maior patrimônio da terra. Então proteja a nossa casa, a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu já estou dentro da mensagem que Deus me deu para pregar hoje. Não pense que é aleatória esta oração pelo patrimônio. Nós vamos ver 2 vídeos agora. Podem soltar, preste atenção. Em outra, preste atenção. Tá certo, é só soltar. Mais de 22 mil pessoas morreram e mais de 30 mil ficaram feridas no forte terremoto que atingiu a fronteira da Turquia com a Síria. Essa tragédia entrou para a lista dos 6 tremores mais mortais das últimas décadas. O tempo é curto e toda a atenção é necessária para encontrar sobreviventes. Na Turquia, um bombeiro conversa com um menino de 6 anos que está sobre os escombros. 30 minutos depois, o pequeno Messias é resgatado e levado ao hospital. Nesse outro flagrante, uma garotinha também é salva pelas equipes. Emocionado, um socorrista senta no chão e chora. A emoção também tomou conta
parte da Turquia e da Síria entrou na lista dos terremotos mais mortais das últimas décadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que o número de mortos passe dos 40 mil. O abalo da última segunda-feira fica atrás apenas de tragédias como a do Haiti, que matou mais de 300 mil pessoas, da Indonésia, que somado ao tsunami, tirou mais de 230 mil vidas, seguido da Índia, Paquistão e Irã. Tem mais uma agora, uma reportagem. Isso aqui é ao vivo agora. Ao vivo agora. Não é isso, pastor Daniel? Sobe para 28 mil o número de mortos no terremoto que devastou a Turquia e a Síria. São as manchetes agora, se você entrar no Google, as últimas 9 horas, não é isso? Então, aí está aqui, ó, 9 horas atrás, hoje é domingo, tá? Então, pelo menos há 9 horas atrás, 28 mil mortos já foram resgatados. Olha aqui para mim e presta atenção. Às vezes, igreja, nós brigamos por tão pouco. Existem coisas que a natureza faz que ninguém pode interferir. E às vezes nós, conhecedores da palavra de Deus, crentes, e que nos julgamos e estamos certos em julgar-nos merecedores de morar eternamente com Deus, nós brigamos por nada. Às vezes questionamos tão pouco. Às vezes criamos problemas por tão pouco. João 8,36, todo mundo sabe o que está escrito. E o problema do crente não é saber o que está escrito na Bíblia, o problema do crente é obedecer o que está escrito na Bíblia. Se, pois, o Filho vos libertar, vamos todo mundo, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Igreja, por onde nós estamos indo? Quais são os nossos caminhos? Será que a gente não vai se comover? Segundo as expectativas, vai chegar a 40 mil mortos. Chegou, né? Já estão mortos. Até encontrando todo mundo. Eu até ia colocar uma outra imagem, mas eu decidi não colocar. Prédios inteiros caindo. Eu não sei se você já fez um aviãozinho para o seu menino brincar. Eu não sei se você já fez uma casinha de palito, de fósforo. Aí depois você pega aquele aviãozinho e você amassa ele assim. Você pega aquela casinha e você amassa aquela casinha. A gente vê prédios, estruturas vindo abaixo. Quantas pessoas mortas. E às vezes nós, crentes, eu não vou falar do mundo não, meu irmão. Eu não vou falar aqui do mundo não, porque eu não prego para mundano. Eu não vou no Mineirão assistir jogo. Eu não vou em casa de show, ver Zezé de Camargo e Luciano, ver Roberto Carlos, ver Anitta. Então eu não sei o que acontece lá. Agora aqui, ó, dentro da igreja eu sei o que acontece. Olha para mim e presta atenção. É mais de 30 anos pregando e olhando para os olhos das pessoas. Mais de 30 anos acompanhando.
Às vezes nós, dentro da igreja, a gente briga por nada, enquanto tem pessoas morrendo, tem pessoas necessitando da graça e da misericórdia de Deus. Qual o tema da mensagem hoje, pastor? Santa Ceia, relacionamento. Repita comigo assim, relacionamento. De novo, relacionamento. Você sai daqui, você chega na sua casa, ou você amanhã encontra com um colega de trabalho, dentro do ônibus com uma pessoa, você foi à igreja ontem? Foi. Seu pastor falou sobre o quê? Meu pastor falou sobre relacionamento. Sabe quantos anos tem que eu estou pregando essa mensagem na Igreja da Independência? 17. 17 anos pregando a mesma coisa. Eu prego a primeira mensagem, salvação. Segunda mensagem, relacionamento. E a terceira mensagem que eu prego é prosperidade. Você precisa ser salvo, você precisa se relacionar, e para dar um bom testemunho de crente, você precisa ter uma vida próspera e bem-sucedida. Primeiro você tem que ser salvo, para morar eternamente com Deus. Depois você tem que relacionar com pessoas. Você tem que entender pessoas, você tem que compreender pessoas. E depois você tem que ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Aí. Se uma pessoa chegar para você hoje, amigo, camarada. Eu tenho pessoas que são camaradas, são pessoas chegadas a minha. Se chegar para mim e falar, pastor Manel, estou numa situação de vida ou morte, me dá 10 mil reais aí, eu pego o Pix e faço na hora para ele, 10 mil, toma. Pode contar nas mãos assim também, esse tipo de pessoas que eu faria, né? E eu passo a minha mão agora para a mão de galinha, né? 4. E olha lá se não, a galinha não tivesse sido decapitada e tirado 1 ou 2 dedos dela. Então, olha para essa atenção, relacionamento. Nós precisamos aprender a relacionar com pessoas. Deus não controla pessoas e você não deve controlar pessoas. Amém, igreja? Aqui, ó. Deus não controla pessoas e você não deve arriscar controlar pessoas. Mas você deve se relacionar com pessoas. Você deve ser camarada. Você deve ser amigo, você deve ouvir pessoas, você deve andar com pessoas, você precisa ter amigos, você precisa ter pessoas que você assenta com ele para tomar um café e leva 4 horas de café. Já tomou um café que dura 4 horas? Eu já, muitos cafés que duram 4 horas, eu e uma pessoa, eu olhando no olho dela. Essa semana eu tinha um compromisso, eu deixei uma pessoa me esperando 1 hora, para mim não levantar e deixar um amigo assentado aqui, ó. E ele está aqui me ouvindo agora. Você está entendendo? Relacionar, você tem que ser amigo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você for livre, querido, você vai se relacionar, minha querida irmã. Se você é livre, se você almeja viver na eternidade com Deus, aqui ó, não adianta grandes mensagens. Há 10 dias, numa quarta-feira, pastor Arley, ele é maduro, ele não vai enobrecer por isso. Ele pregou a mensagem fantástica aqui nessa igreja. Fantástica! Quarta-feira. Sem falar nas outras mensagens, grandes mensagens, não resolve o problema do povo. Conheço pessoas que já sentaram diante de Mark Murdock, Jim Swag e tantos outros, mas são desviados. Olhe para essa atenção, você e eu, nós precisamos nos relacionar. Deus não controla pessoas.
e espera que você não controle pessoas, mas que você se relacione. Amém, igreja? Você não é para controlar ninguém. Eu não controlo a loira. Não tem jeito de marido controlar a mulher. Menino você controla até uns 8, 9 meses. Passou disso, ele começa a te dar ordem. Mas você tem que continuar relacionando com seus filhos. Ontem eu participei de uma aula fantástica. Ontem à tarde. Eu, um bebê e a loura. A Sofia estava dando aula para nós três. Para mim, para a Dalila e para um bebê. A Dalila, tadinha, toda hora estava na disciplina. Não, a Sofia colocou ela lá em disciplina umas 10 vezes durante a aula. Verdade ou mentira, loira? Ela perdia a vez dela toda hora, e sempre, como o boneco é inanimado, e ele não conseguia falar nada, eu sempre estava em primeiro lugar na classe. Sabe por quê? Porque eu tenho disciplina. Eu tenho disciplina. Eu estava numa sala de aula com a minha neta de 3 anos e 10 meses. Inclusive eu deixei de vir no encontro de casais ontem para me ficar com a minha neta. E você, por que você não veio no encontro de casais ontem? Você tem um motivo? Deve ter. Eu nem sei quem veio nem quem não veio não, porque eu não estava aqui não. Tá bom? Então olha, presta atenção. Nós precisamos de nos relacionar. Quando você quiser liderar pessoas, não controle pessoas, sirva pessoas. Amém, queridos? Sirva pessoas. Não tente controlar pessoas. Uma mãe, ela fala para Jesus: Jesus, o senhor está vendo aí meus filhos? O senhor sabe, meus filhos, tadinho, meus queridinhos, eu esquento comida para eles, eu esquento água, eu faço massagem, eu passo a roupa deles. Então, eles vão com o senhor, mas numa condição: promete para mim que um assentar-se à direita e outro assentar-se à esquerda. Jesus vira para ela e fala: você não entendeu nada, mãe, aqui ó, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim decidir, mas se eles quiserem ser grandes, que eles sirvam. Amém, igreja? Se eles quiserem ser pessoas grandes, que eles aprendam a se relacionar, que eles aprendam a servir. Olha, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Coloca Daniel capítulo 10 aqui, pastor Daniel. Olha, presta atenção. Eu e você precisamos entender: sempre que uma bênção está para chegar, o diabo tenta interceptar. Amém, queridos? Sempre que uma bênção está para chegar, o diabo tenta interceptar. Daniel 10, 12. Olha e presta atenção. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus. Humilhar-te perante o teu Deus, não humilhar diante do homem. Amém, igreja? Porque tem pessoa também que ele acha que humilhar diante do homem resolve o problema dele. Não, não, vai te tornar um fantoche. Se você se humilhar diante do homem, você vai se tornar um fantoche, um ser inanimado. A Bíblia diz: humilhar-te perante Deus, desde o dia que aplicaste teu coração a compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são o quê? O que está escrito aqui? Ouvidas as tuas palavras. O que Deus está falando para Daniel? E eu vi. Por causa de quê? Das tuas palavras.
Verso número próximo aí, por favor. 13. Olha o que a palavra de Deus fala. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá bom, pode tirar. O que Deus está falando conosco? Todas as vezes que algo está para acontecer na sua vida, todas as vezes que uma coisa boa está para acontecer, Satanás vai se levantar contra você, Satanás vai se levantar contra a sua casa, Satanás vai se levantar contra a sua família. E eu e você temos que entender e ter discernimento do mundo espiritual. E Deus está falando conosco hoje para nós nos humilharmos na presença de Deus. Humilharmos na presença de Deus, entender o que Deus está fazendo. O maior alvo do ser humano deve ser a salvação, amém, queridos? Nunca se esqueça disso. O maior alvo do ser humano é salvação, ser salvo, morar na eternidade com Deus. Olha para essa atenção, eu já tive 20 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, o meu pai era o meu herói. Eu acabara de enterrar o meu pai, precocemente, aos 49 anos de idade, meu pai faleceu. Eu enterrei meu pai era o meu herói. Aos 20 anos de idade eu queria ser melhor que meu pai, porque meu pai fez tudo o que ele podia fazer por mim. Tudo o que ele podia fazer por mim, ele fez. Ele lutou. Eu tinha 20 anos na força da juventude, e eu queria ser melhor do que meu pai foi. Eu também já tive 30 anos, olha que presta atenção. Aos 30 anos, querido, eu queria conquistar minha independência financeira. 30 anos, eu queria ter tantas coisas. Talvez eu quisesse ser tantas coisas. Eu também já tive 40 anos, amém, igreja? Aos 40 eu estava no auge. 40. Irmãos, eu olhava para o espelho, aos 40 anos, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? Não, é tu, cara mais bonito da face da terra. Ou você acha que eu não enxergo? No auge do meu ministério, acabara de comprar e construir uma grande igreja. Não é isso? Gesi acompanhou conosco lá a compra e acompanhou conosco também a construção da igreja do bairro Santa Cecília. Eu tinha aberto 3 igrejas para a região. Eu estava no auge. Bonito, belo, lindo, realizado, ministério. 3 filhas que nunca tinham me decepcionado, nunca tinham me frustrado, nunca tinha causado nada que entristecesse o meu coração. Sabia que eu já tive também 50 anos? Aos 50 anos, eu estava no apogeu. Aos 50 anos, eu estava no melhor dos meus dias. Eu era como sou hoje? A gente não costuma falar que é, mas eu estava como estou hoje, superintendendo uma região. Pastores crescendo, ouvindo aquilo que eu falava, desenvolvendo. Eu estava no melhor dos meus dias. Eu fiz uma festa de 50 anos na minha casa. Quem estava lá? Vão arriscar? Mais alguém? Mais alguém? Glória! Oh, glória! Você já imaginou, glória? Você colocar tanta gente em sua volta? Pensou? Os meus maiores amigos, que também conta-se
numa mão, estavam do meu lado naquele dia. Eu estava no apogeu. Você imagina? Olha, presta atenção, estou fazendo um resumo da minha vida, que eu sou o seu pastor. E eu quero te ensinar a relacionar com pessoas. Eu quero te ensinar a ser melhor. Sabia que eu já tive, né? Mas eu estou nessa década ainda. Hoje eu tenho 61 até 7 de junho. Dia 8 de junho eu vou fazer 62 anos. Sabe qual a minha maior luta hoje? Eu luto para não ser arrogante. Na idade que eu tenho hoje, eu luto para manter a humildade. Você já imaginou uma pessoa que tem tudo o que ele almejou nessa vida? Pensa numa pessoa que não tem problema de saúde. Pensa numa pessoa que não tem problema financeiro, que a sua conta bancária está gorda. E não é a igreja que engorda a minha conta não, viu? Tira isso da sua cabeça, que é o diabo que colocou isso na sua cabeça. É o diabo que falou isso com você aí, ó. Não é a igreja não. Porque quando eu assumi a igreja, eu já tinha tudo que eu tenho hoje, em menor escala. Eu assumi a igreja, eu ganhava 12 salários mínimos por mês. Eu tinha um carro da empresa para me andar quantos quilômetros eu quisesse, 24 horas por dia. Eu não assumi a igreja porque eu estava desempregado, não. Eu assumi a igreja porque eu tive um chamado. Sabe qual a maior luta que eu tenho hoje? Manter a humildade. Porque é difícil manter a humildade quando você tem tudo que você precisa. Eu luto para hoje não ser arrogante com as pessoas, porque uma pessoa que tem tudo o que ele precisa, às vezes inconscientemente ele se torna arrogante. Inconscientemente ele fala coisas. Hoje eu tenho muito mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Tenho consciência da minha vida espiritual. Tenho certeza que não estou em pecado, que a minha família não está em pecado. E não estou falando de pecadinho, não. Eu estou falando de pecado capital. Tudo é pecado, mas se você está no mundo espiritual, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Porque se eu falar que eu não peco, eu já estou pecando. Amém? Todo mundo entende isso? Se eu falar que eu não peco, eu já estou pecando. Só que existem pecados capitais, pecados que a pessoa não pode subir no altar para pregar. Existem pecados que a pessoa estiver nele, ele não pode pegar o microfone, ele não tem autoridade para falar. Eu não me sinto nenhum desses. Acabei de sair de lua de mel com a minha esposa. Acabei de viajar, só eu e ela, fomos em 3 estados. Tivemos o melhor que esse mundo pode dar para nós. Onde nós quisermos, onde nós tivemos vontade de ir, nós fomos. Tudo que nós tivemos sonho. Inclusive eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito em 40 anos de casamento. Não vou contar para você também, só de pirraça. O que é? Não conto. Eu vou contar para você sair falando para os outros? Eu não. Então, olha para... Eu estou falando de vida conjugal, tá? Eu nunca tinha feito em 40 anos de relacionamento. Eu fiz porque Deus falou comigo para fazer. Estou vivendo o melhor dos meus dias, então eu luto. Oh Deus, não me deixa ser arrogante. Deus, mantenha a minha humildade. Mantém, Senhor, a minha humildade. Me ensina, Deus, a relacionar com pessoas. Me ensina, Deus, a transmitir para as pessoas Jesus. Eu estava vindo agora para a igreja, eu, Rafael e Dalila, o pastor Jerônimo estava pregando. E ele estava pregando e citando o exemplo de Pedro,
Quando Jesus pergunta assim: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez. O que Jesus responde? Pedro diz que sim, e Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Sabia que no original tem 3 formas diferentes que Jesus responde? Eu só não vou falar para você agora aqui, que não está no contexto da mensagem. Tem 3 formas que Jesus responde, mas no português só aparece: então apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro apela: Senhor, tu sabes, para que você fica perguntando isso toda hora? Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. A nossa função é relacionar, a nossa função é apacentar, a nossa função é cuidar das ovelhas. Olha, presta atenção, querido. Uma das maiores dificuldades minha é conviver com pessoas ingratas. Olha para mim e presta atenção. Eu sou gente, e eu também erro. E se existe uma dificuldade que eu tenho, é conviver com pessoas ingratas. Pessoas que você dá tudo para elas e elas viram as costas para você. E sabe qual é o argumento de 90% dessas pessoas? Pastor, eu amo o Senhor. Pastor, eu respeito o Senhor. Pastor, eu respeito a sua história, mas Deus falou comigo. Que Deus é esse? O meu Deus fala com o profeta. O meu Deus fala com o profeta e o profeta fala com a igreja. Mas tem pessoas que passam por cima do seu profeta e falam que Deus falou com ele, pessoas mentirosas. Pessoas ingratas que não conhecem o amor, que não sabem quem é Deus. Deus é o nosso juiz. A minha função é ajudar, amém, igreja? Eu ajudo todos aqueles que vêm a mim. Antes de eu assumir o ministério, eu já ajudava. E um dos motivos de eu ter assumido o ministério é porque eu ajudava. Um dia o meu pastor, que já esteve aqui algumas vezes, já pregou para nós o ano passado no EDD, pastor Antônio Carlos, assentado numa mesa de pastor e eu de ovelha. Ele falou assim: Manoel, olha aqui para essa sessão, ó. É uma das últimas coisas que eu vou falar para nós ministrarmos a Santa Ceia. Pastor Toninho, meu amigo, ele, meu pastor, assentado numa cadeira de pastor e eu assentado do outro lado de ovelha. Ele falou assim: Manoel, o ministério precisa de pessoas como você. Chuta tudo, que Deus garante o resto. Eu virei para ele e falei assim: pastor, o meu maior prazer é ajudar a obra de Deus. Sabe por que eu falei isso? Ó, olha aqui, ó, você que está aqui, ó, vê na rede social, ó, dinheiro. Eu achava que o dízimo que eu devolvia era muito para ajudar a igreja. Eu sempre devolvi 10% de oferta. Isso não é de agora, não. Isso é velho, isso é antigo. Tem mais de 30 anos. Como eu ganhava em média 12 salários mínimos, faz a conta você quanto que é 12 salários mínimos hoje. Em torno de 15 mil reais por mês, hoje. Imagina o dízimo, a força que o dízimo tinha no caixa da igreja. Eu disse para o pastor Antônio Carlos, eu disse assim: o meu maior prazer, pastor, é ajudar a igreja com meu dízimo e oferta. Ele virou para mim na maior cara dura e falou assim comigo: o dia que você não confiar que Deus te sustenta, esqueça tudo que você ganha. Porque tudo que você ganha não é suficiente para comover Deus.
Um dos motivos que eu luto hoje para me manter humilde, um dos motivos que eu luto hoje contra a arrogância, é porque eu chutei tudo pelo Evangelho. E depois que eu chutei tudo pelo Evangelho, nunca me faltou nada, pelo contrário, sempre sobrou. Pelo contrário, sempre sobrou, sempre sobrou, sempre sobrou. Então, querido, olha, minha irmã, presta atenção. Aos pés da cruz estavam 3 classes de pessoas. Olha para mim, presta atenção. As 3 mulheres, tinha João, o apóstolo do amor, e tinha os soldados romanos. As mulheres de João estavam ali para prestar a sua lealdade a Jesus. E os soldados romanos, para ver de que eles poderiam aproveitar. Porque a túnica que Jesus usava, ela era caríssima. Tudo que Jesus usava era de primeira linha. Inclusive ele tinha uma casa. Imagina, Fernando de Noronha, onde ele passava as suas férias. Está na Bíblia. Não Fernando de Noronha, mas Cafarnaum. Ele passava as suas férias à beira da praia. Tudo que ele usava era de primeira linha. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém era zero. Zero, sabia disso? Pesquisa rápida. Quem sabe que o jumento que ele entrou em Jerusalém foi aclamado Hosana, Hosana, que ele venha em nome do Senhor, era um jumentinho zero, ninguém nunca tinha montado nele, só a Deis que sabe? Não, se você não sabe, não é pecado não. Pastora Madalena sabe, a irmã Creuzeli sabe, pastor Adilson sabe, pastor Henrique sabe. O que significa isso? Era um carro zero, meu irmão. Uma ovelha minha ontem, conversando comigo, e falou assim: ô pastor, meu pai, estou com sonho, é uma 1.200, pastor. Eu falei: é 1.200, compra, vai embora. Você está entendendo, querido? Crente tem que saber se posicionar. Eu prego 3 mensagens nessa igreja: primeiro, salvação; segundo, relacionamento; terceira, prosperidade. Você precisa ser salvo para morar na eternidade. Você precisa relacionar para você entender o próximo. E você precisa ser próspero para pregar o Evangelho. Fique de pé no seu lugar. Fechando. 3 classes de pessoas aos pés da cruz: as mulheres e João, para demonstrar a sua lealdade. Nós estamos com o Senhor, mestre. Nós não voltamos aos nossos afazeres. Nós não voltamos a pescar. E tinha uns soldados romanos para ver se podia levar alguma coisa que Jesus usava. Feche seus olhos. Se você está aqui é porque você está aos pés da cruz. Mas qual é o seu verdadeiro interesse de estar aos pés da cruz? Qual é o seu verdadeiro interesse de estar aos pés da cruz? Por qual motivo você está aos pés da cruz? O propósito do crente deve ser servir a humanidade, deve ser servir pessoas. O crente, ele deve servir pessoas. O crente, ele deve ajudar pessoas. O crente, ele deve ouvir pessoas. Servir a humanidade é um desafio muito grande para nós, líderes. Por isso Jesus disse para aquela mãe: você não entendeu nada, mãe. Está à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim decidir.
Porque se seus filhos quiserem ser grandes, eles vão ter que aprender a servir. Aprenda a servir. Aprenda a servir, querido. Aprenda a servir as pessoas. Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o traidor. Aqui, ó, a nossa função deve ser receber pessoas, amar pessoas e não pensar o que elas vão fazer depois. Amém, igreja? Ouvir pessoas, atender pessoas e não se preocupar com a ingratidão. Você já imaginou Jesus? Cadê os 10 leprosos que deviam estar aos pés da cruz? Cadê tantas pessoas que Jesus curou? Por que eles não estavam aos pés da cruz? Porque eles eram pessoas ingratas. Você sabe que no meio aí tem 10 apóstolos, né? Que só salvou João. 10 apóstolos voltaram a pescar. Só um dos chegados ficaram. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom. A tua misericórdia dura, Pai, para sempre. Nos ajuda, Deus, a entender o plano e o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai. Que possamos entender sempre o que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos, se você quiser ajoelhar ou assentar. Nós vamos participar da Santa Ceia dentro de alguns instantes. Todos nós estamos preparados. Todos nós. Se já levantamos, se já saímos de nossa casa, é porque estamos prontos para esse grande banquete. Aleluia. Santo, 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 santo. A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração para todos sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Pode se colocar no seu lugar. Louvado seja Deus. Está chegando para você a ceia. A ceia não é minha, não é da igreja do Evangelho Quadrangular. A ceia, ela é do Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor que fez os céus, a terra, o mar. Aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Aleluia, Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom.
Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio, grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua presença, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala para Pedro. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Relacionamento, relacione com alguém. Ouça as pessoas, seja humilde, não seja arrogante com as pessoas, deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado, exaltado seja o teu nome, Pai, para todos sempre. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio, pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom, Pai, a graça do Senhor nos basta. Oh meu Deus, meu Pai, que aprendamos a cada dia entender o propósito do Senhor, o plano do Senhor. Aleluia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, Pai amado, estar com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Som de trovão, louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Ao único Rei eternamente. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Obrigado, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia, Jesus, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Levante a ceia. Meu Deus e meu Pai, eu consagro este pão simbolizando o teu corpo. Eu consagro, Deus, o suco simbolizando o teu sangue, Pai. E declaro essa santa ceia, Pai, liberada para a cura, em primeiro lugar, da alma, para que apresentemos as nossas almas diante do Senhor. Em segundo lugar, Pai amado, para que seja restauração na nossa vida, ó Pai, física. Se houver uma enfermidade, uma doença nesse corpo físico, Deus, eu profetizo que este suco e este pão, ao entrar dentro do organismo dessa pessoa, que ela seja curada, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode participar do pão. Na sequência, participa também do suco. Está aleluia. Vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Aleluia, Jesus. Com a criação você pode agradecer a Deus. Louvores, você pode abrir os seus lábios. Aleluia. És tudo para louvado mim, seja o nome de Jesus. Adorarei. Aleluia, 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 Santo, aleluia. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso,
Louvado que seja era, é e o nome de há Jesus. vir. Aleluia, 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 aleluia. Com a Obrigado. criação eu canto Obrigado, louvores ao Rei dos Reis. Obrigado, Senhor. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido. Olha aqui para mim, minha querida irmã. Relacionamento. Aprenda a relacionar. Aprenda a ouvir pessoas. O seu papel não é pensar o que eles vão fazer depois. O seu papel é tratar todo mundo bem. Dá a eles a possibilidade da salvação. Depois, mantenha esse relacionamento, seja amigo, seja camarada. E depois, peça a Deus condições de ajudar alguém, amém? Ajudar alguém. Para quando as pessoas vierem até você. Não os devoradores, tá? Porque a Bíblia fala que tem 2 tipos de demônio. Provérbios. Esses 2 demônios chamam dá e dá. Eles só sabem assim, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando essa pessoa chegar para você, o Espírito Santo vai te mostrar que é um demônio devorador e você não vai dar. Amém, queridos? Mas você precisa entender no mundo espiritual que vida financeira, prosperidade, viver bem é um método de evangelismo. Eu tenho o meu projeto de vida aqui. Se Deus tivesse permitido, eu tinha falado sobre o projeto de vida, mas Deus não permitiu. No meu projeto de vida aqui, ó, na área material, tem algo aqui na área material para ser resolvido. Nós estamos no mês de fevereiro. Sabia que já foi resolvido na área material? Dinheiro, din-din, dinheiro no bolso. Já foi resolvido. Sem força. Sem força. Não é por força, nem por violência, mas é por aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer. Nós estamos deixando aqui aos fundos. Cadê a minha imagem que eu falei para não tirar aqui dos fundos? Nós estamos deixando essa imagem aqui o máximo de tempo possível. Sábado inicia-se, menos de uma semana, sábado, a nossa conferência do MDA. Estamos soltando aí nos grupos da igreja, tá bom? Sente por 2 minutos, 2 minutos da minha parte, vai depender do mestre Leci, tá bom? Aí, participe. Inclusive, dentro desse trabalho, que começa sábado, 17 horas, nós temos o festival, onde esse festival de verão, você vai fazer, nós teremos 1 hora de intervalo, e nesta hora, de 18 a 19, vamos servir um lanche. Aí você vai estar ajudando na rampa. Inclusive, quem não viu ainda, pode dar uma olhadinha lá, que a obra está a todo vapor. Vamos receber Leci, por favor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós estamos encerrando essa primeira parte. Assim que der a bênção apostólica, nós vamos entrar para nossas escolas. E eu te peço que nos dê um voto de confiança, amém? Hoje, Santa Ceia, vamos iniciar aí a todo vapor. No próximo domingo nós estaremos no ambiente da escola de jejum e oração. Então não vai ter escola bíblica e no último domingo não tem. Então este mês é fundamental. Nos dê um voto de confiança em nome do Senhor Jesus, amém? Você que entrou na igreja há pouco tempo, você que ainda não se assentou com o nosso pastor, a classe dele é aqui em cima, na sala pastoral,
Já está indo. Amém. Depois da bênção apostólica. Amém? Aí você suba com o nosso pastor. Você, mulher, senhora, jovem senhora, pastora Lana e pastora Dalila, vai estar aqui nessa classe. Os homens, os varões de guerra comigo e com o nosso irmão Adi descendo aqui. Os jovens, adolescentes, juniores ali em cima, na galeria, com o pastor Henrique, com o Lucas e com a Alisson. As criancinhas de 0 a 6 anos, com a nossa irmã Eliane aqui embaixo, a salinha já está pronta. As crianças alfabetizadas, com a pastora Bárbara, a salinha também já está pronta. E escola de líderes, né, que passou pelo pastor ali, passou pela escola de discípulos, ou talvez você que nunca fez a escola de líderes com o pastor Franz, aqui na sala de pastores auxiliares, não é isso, Franz? Amém? Esqueci de alguém? Muita coisa, né, gente? 52 anos para guardar tanta coisa assim, glória a Deus. Tem que anotar. Então, vamos colocar de pé, vamos dar a bênção apostólica. Eu nunca te pedi nada, mas nos dê esse voto de confiança hoje, amém? Viu, irmão Vicente? Segura ele aí, viu, irmã Madalena? Em nome de Jesus, amém? Coloca a mão na região do seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por este culto, pela palavra, pelos louvores, pela coreografia. Convidamos a Ti, Espírito Santo, que já se faz presente neste lugar. Continue conosco, Senhor, na escola bíblica, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pois a Tua palavra diz que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, é este que me ama. E este que me ama também será amado por meu Pai. E eu também, disse Jesus, também o amarei e me manifestarei a Ele. Com tuas mãos erguidas, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e a poderosa unção e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor. Amém.